Senhor, galera, louvo a Deus por mais esse dia, né, que Deus tem nos concedido, pela oportunidade de estarmos aqui. E nesse dia de hoje, esse vídeo que tô fazendo vai tratar diretamente da evangelização dos grupos desafiadores, né? Então, quando diz a evangelização de grupos desafiadores, tá falando de um grupo de pessoas, né? Um grupo. E por que esses grupos de pessoas eles seriam desafiadores, né? A primeira coisa que o porquê deles ser desafiadores é porque são arredios, mas não somente são arredios, mas também nós podemos correr risco evangelizando eles. Então, vamos adiante e vamos logo a esses grupos, sendo que Jesus ele sempre pregou o evangelho da inclusão. Nunca Jesus pregou o evangelho da exclusão, mas da inclusão. Por quê? Porque Jesus pregou o evangelho da inclusão. Porque Jesus ele não veio salvar, por exemplo, os perfeitinhos, aquelas pessoas que eram perfeitas. Não, o próprio Jesus ele disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E Jesus, como um pregador do evangelho da inclusão, você vai ver ele trabalhando essa parte da inclusão quando por exemplo, ele agrega ao reino de Deus, desde mulheres que no primeiro século as mulheres não tinham uma visibilidade, eram as pessoas assim deixadas mais de lado, mas Jesus dá valor a essas mulheres. Jesus coloca no seu ministério essas mulheres, não só no seu ministério de evangelização para dar suporte a ele, mas também, se você for ver, o próprio Paulo, quando vai citar no final das suas epístolas, ele cita um monte de cooperadores e na maioria das vezes, na maioria dessas cooperadores, uma parte deles eram mulheres. Então Jesus ele prega o evangelho que Jesus prega e que nós devemos pregar é o evangelho da inclusão. Jesus também, nessa inclusão, Jesus agregou ao reino de Deus os cegos. Jesus agregou ao reino de Deus os aleijados, que eram pessoas deixadas de lado da sociedade, deixadas de lado pelos próprios judeus. Mas para Jesus não, para Jesus essas pessoas elas têm um valor. Jesus agregou, por exemplo, o inimigo, um dos inimigos que os judeus via como inimigos. Jesus agregou ao reino de Deus os publicanos, que eram aqueles que cobravam os impostos ali e pelos judeus eram vistos como traidores. Mas o que Jesus faz? Jesus prega o evangelho a essas pessoas para que elas sejam agregadas também ao reino. Mas não somente Jesus não somente pregou o evangelho da inclusão a essas pessoas, mas também Jesus pregou o evangelho da inclusão também, introduzindo os pobres no seu reino, os pobres que eram deixados de lado, muitas vezes desprezados, mas Jesus pregou o evangelho também aos pobres. Então, Jesus, o evangelho que Jesus prega é o evangelho que traz todos a eles. Como ele disse, né? Quando eu for à cruz, todos serão atraídos a ele. Então, quando fala todos, é todos sem exceção. É interessante porque o próprio Jesus, né? Ele foi chamado de amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Então, assim, nós também, como discípulo de Jesus, como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como discípulo de Jesus, também nós devemos, não há como pregar o evangelho sem conviver com o pecador. Para você pegar o evangelho, você tem que estar com o pecador, andar com o pecador, não cometendo os atos que ele comete, mas tendo a oportunidade de se aproximar deles para pregar o evangelho. Lembrando de um cuidado, né? O Salmo 1 vai dizer que nós devemos ter cuidado com a roda dos escarnecedores. Então, não é para se acolear com os pecadores, para coabitar do pensamento dele, não. Mas estar perto dos pecadores para pregar o evangelho
em todas as oportunidades que você tiver. Então, assim, quais são os grupos hoje mais desafiadores que nós temos no meio da nossa sociedade? E eu digo que eles são um pouco redios, porque eles se sentem muitas vezes excluídos já pela sociedade e vê os grupos religiosos como se veem perfeito demais e que sempre, por má informação, muitas vezes, o que as pessoas fazem por má informação? Muitas vezes julgam, muitas vezes tratam essas pessoas mal, muitas vezes querem condenar essas pessoas. Então, esses grupos que nos desafiam a levar o evangelho são, por exemplo, as prostitutas. Os quatro que eu vou falar hoje aqui são as prostitutas, os homossexuais, os criminosos de forma geral e os viciados. Esses quatro grupos, eles nos desafiam a levar o evangelho a eles. Nós vamos ver aqui alguns meios, algumas maneiras de nós levarmos o evangelho a essas pessoas, como trabalhar, como eles procedem na sociedade. E eu espero que você aprenda um pouquinho sobre isso e ajude, se você conhece alguém que está dentro desses grupos, que ajude você a levar o evangelho a eles, até propriamente, quem sabe, um familiar seu. Agora tem um detalhe. Jesus, ele pregava o evangelho da inclusão. Jesus amava o pecador, mas o pecado aborrece, porque Deus não tem um culpado por inocente. E se alguém é condenado, vai ser condenado a passar a eternidade no inferno. Essa pessoa vai ser condenada por causa dos seus pecados. Então, uma coisa que nós devemos ter cuidado é que, por exemplo, hoje nós temos dois inimigos. Nós temos dois tipos de inimigos do evangelho da inclusão, que é o universalismo, onde as pessoas elas pregam que todos serão salvos, independente do que fazem ou que deixam de fazer. No final, Jesus veio para salvar todos e todos vão ser salvos. E esse tipo de evangelho, ele não traz obrigações para a vida das pessoas. Porque se independente de qualquer situação eu vou ser salvo, para que eu vou seguir os preceitos morais que Cristo prega, por exemplo, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7? Para que eu vou seguir os preceitos morais? Para que eu vou amar o meu inimigo? Por que eu não posso adulterar? Então, o evangelho da inclusão é o evangelho que traz obrigação. O evangelho que não traz obrigação à vida do pecador não é evangelho. Porque se eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Outro inimigo do evangelho da inclusão é a teologia inclusivista. Essa teologia inclusivista a gente pode ver da seguinte maneira. Se você for analisar, hoje nós temos igrejas para tudo que é tipo de gente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, se eu não estiver enganado, o nome da igreja... Não vou citar a igreja para não causar constrangimento. Mas existe igrejas que apoiam qualquer tipo de pessoa e que ela permaneça do mesmo jeito que ela quiser permanecer. E nós podemos destacar uma que é a igreja voltada para o homossexualismo, e que eles se consideram cristãos. Eles se consideram que eles são cristãos na maneira deles de viver e não são diferentes de nós. Por exemplo, por eles serem homossexuais, nós sermos hétero, eles vão para o céu do mesmo jeito. E eles pegam os textos principais, como Romanos capítulo 1, caso eu não tenha enganado, versículo 27, e alguns textos que vai combater diretamente o homossexualismo. O que eles fazem com esses textos? Eles dizem que esses textos são para aquela época. E não é assim. Se você for ver em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é só isso. Se você for ver, quando Jesus em João capítulo 4, ele tem um encontro com a mulher, e quando ele diz àquela mulher, dá-me de beber,
ele começa ali um diálogo, ela sendo samaritana, como é que tu sendo judeu, samaritano, tu pede de beber? E Jesus inicia ali um diálogo com aquela mulher. E numa das partes, Jesus vai questionar a parte moral dessa mulher. E Jesus vai dizer assim: cadê o seu marido? Cadê o seu marido? E ela vai dizer: não tive marido, porque já tive algum. Cadê o teu marido? E ela fica ali naquela indecisão. E Jesus disse. Ela diz: não tenho marido. Jesus diz assim: realmente não, porque já tivesse tantos e o que tem agora também não é teu marido. Mas Jesus vai dizer uma coisa para ela interessante: que quem bebe da água que Jesus dá, um rio de água viva flui dentro dele. Então, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando ele habita na vida de alguém, ele transforma a vida do pecador. Ele transforma. E se o Evangelho de Cristo não transforma a vida das pessoas e elas permanecem do mesmo jeito que elas viviam antes, não é evangelho de inclusão. É o evangelho que agrada o seu próprio coração. Como Paulo vai falar a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas trarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, que pregarão, que terão comichão de ouvido, e essas pessoas pregarão o que as pessoas querem ouvir. E evangelho não é isso. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz. Evangelho é deixar tudo para seguir a Cristo, deixar a sua concepção de vida e seguir a concepção de vida que Cristo tem para você. Então, que você possa meditar nisso, que o evangelho da inclusão é o evangelho que transforma. E aí um dos primeiros grupos que eu quero falar, que é o grupo das prostitutas, né? E aí vem a questão, né? Por que evangelizar as prostitutas? Por que nós devemos evangelizar as prostitutas? A primeira coisa mas primeiro nós precisamos compreender o seguinte: o que leva uma pessoa a se prostituir? A se prostituir? O que leva uma pessoa a se prostituir? E assim, são dois fatores, né? Não justifica, mas são dois fatores, né? O primeiro é a necessidade. É até interessante porque as mulheres na época de Jesus lá, Jesus até quando vai falar, Jesus vai ficar contra o divórcio. E é interessante porque que se dava a carta de divórcio? Para que a mulher tivesse a oportunidade de casar de novo. Porque se ela não se casasse de novo, como é que ela ia suprir suas necessidades? E caso não se casasse de novo, ia ter que, como as mulheres não tinham tanto valor naquela época, a maioria, qual era a forma de ganhar, de ter o seu sustento? Se prostituindo. Então, o que acontece? Por que as mulheres se prostituíam, né? Na antiguidade? São duas. Era essa parte, a parte da necessidade financeira, e também a maioria das religiões pagãs que se encontravam ali ao derredor, a prostituição estava ligada diretamente à parte religiosa. Então, o que fazia as mulheres se prostituírem na antiguidade? A parte, por exemplo, dos rituais, onde essas mulheres faziam rituais, os rituais sexuais ali, como uma forma de produtividade, uma forma de fertilidade, para que houvesse fertilidade, para que houvesse prosperidade. Até interessante porque quando havia essa relação sexual era como se os deuses eles estivessem praticando essa relação sexual. E o que acontecia com essa relação sexual? Havia o que? O que vem com a relação sexual? Vem o filho. Então é a fertilidade, é a prosperidade, é aquela coisa. Então na antiguidade tinha essas duas linhas, né? Que era quem se prostituía financeiramente ou englobava a parte religiosa. Só que hoje em dia, como eu disse, quem se prostitui primeiramente por causa da necessidade financeira, né? Não justifica, como eu disse. E outra é porque tem pessoas que são ninfomaníacas, gostam de fazer sexo. E também o dinheiro fácil. O dinheiro fácil. Não adianta nem a gente ir muito além disso, porque a verdade é só essa mesmo. A verdade é que
essas pessoas, algumas delas se prostituem porque é um dinheiro aparentemente fácil. Porque para mim não tem nada de facilidade, né? Quando você se deita com alguém simplesmente só pra ganhar dinheiro ali e eu imagino todo o constrangimento. Então assim, como é que a gente deve evangelizar essas prostitutas? Como é que a gente deve fazer para evangelizar essas prostitutas? Primeiramente, você tem que ter um treinamento. Um treinamento, porque você deve ter um treinamento e também planejar. A maioria delas trabalham à noite. A maioria das prostitutas, elas trabalham à noite. Então, você deve planejar. Normalmente algumas delas fazem ponto depois de 10 horas da noite. Então você tem que planejar como você vai chegar até ela, como é que você vai evangelizar, qual é o procedimento, como é que você vai agir, sempre levando mulheres do seu lado para não correr o risco de ser tentado. Irmão, tentado é. O que as escrituras dizem? Na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, para não correr esse risco, leva a esposa, leve irmãs da igreja, formar um grupo misto para levar o evangelho a essas pessoas. Eu tenho até um exemplo muito interessante, um exemplo muito interessante da igreja batista da Zona Sul. Eu conheci o pastor numa palestra de lá, e o que eles fazem? Eles fazem um jantar para essas mulheres. Elas vêm e ali participam na igreja de um jantar, dão um jantar para elas ali. E é uma maneira de você quebrar essa intimidade. A melhor maneira de você evangelizar esses grupos é você quebrar o distanciamento. Então, como é que você evangeliza essas pessoas? Tratando com respeito. Um jantar. Leva elas, faz elas serem acolhidas, apresentando o evangelho com amor, apresentando primeiro quem é Jesus, quem é Deus, o porquê que o mundo tá do jeito que tá. E outra coisa também, outra coisa que a gente tem que fazer é dar o suporte social. Não adianta de nada a gente chegar assim, por exemplo, e sair dessa vida, abandona essa vida aí. E aí? Ela vive daquilo, e é só isso? E é só isso? Nem só de pão Jesus disse a Satanás viverá o homem, mas o homem também precisa de pão para se alimentar. Então a igreja ela deve ter um suporte social para essas pessoas, para acolher elas e automaticamente também depois de acolher dar um suporte social, arrumar um emprego, investir nela, pagar um curso para essa pessoa, para mudar a vida dela também de forma social. Na Bíblia nós temos o exemplo de uma prostituta, né, chamada Raabe, e que quando os espias foram lá até Jericó, ela ali teve encontro com esses espias e ela creu em Deus e o poder de Deus transformou essas pessoas. O poder de Deus transforma, e essa mulher ela passa a ser ancestral de Jesus. Mateus, você vai ver isso em Mateus capítulo 1 versículo 5. Então assim, as prostitutas elas são um grupo, né, elas são um grupo desafiadores, mas nós podemos alcançar esse grupo através do evangelho e com estratégias para chegarmos até ela, quebrando esse clima, essa indiferença que ainda há entre os cristãos e esses grupos. Mas outro grupo que nós temos é os homossexuais. Agora, lembrando de uma coisa, eu já falei das prostitutas, agora estou falando sobre os homossexuais. Essas pessoas sempre existiram, desde sempre. Essas pessoas elas existiram no meio da sociedade e Deus não despreza nenhuma delas. Então assim, você vai ver o seguinte, na igreja de Coríntio, né, na igreja de Coríntios haviam muitos ex. Se você for ver 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 ao 11, você vai ver que existia ex-devasso, existia ex-idólatra, ex-adúltero, ex-enfeminados, que é a questão que nós vamos tratar aqui do homossexualismo, ex-ladrão, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes e ex-sodomitas. Agora, como é que a gente diferencia, por exemplo, efeminados de sodomitas? Os efeminados normalmente era passivo. A homossexualidade ela é tratada dessa. Os héteros são ativos e os homossexuais são passivos. Então, por exemplo, os sodomitas lá em Sodomas, eles queriam coabitar com os anjos, mas eles queriam ser
o homem, o ativo. Então a diferença é mais ou menos essa. Os efeminados são passivos e os sodomitas são ativos, né? E você vai ver que o que acontece na igreja de Corinto existia muitos deles. E Paulo, você vai ver que Paulo prega essas pessoas. Paulo não faz distinção dessas pessoas. Paulo vai até Coríntios e ele prega todo esse grupo de pessoas que tinham lá, idólatras. E a idolatria está ligada muito ao homossexualismo, o adultério, a prostituição, a idolatria, porque fazia parte das religiões, essa parte não havia repressão moral, como a gente conhece hoje na nossa igreja. Então havia isso. Também outra coisa que havia no primeiro século, isso era comum. Era desde sempre, mas no primeiro século era comum. Os gregos, os romanos, eles não tinham esse pudor todo quanto ao homossexualismo, né? E como eu disse, a idolatria era uma propagadora direta do homossexualismo, porque havia, como eu disse, esses rituais, tanto a questão da prostituição quanto do homossexualismo, os rituais para produtividade, para prosperidade. Isso era comum. Mas nós vamos ver que na igreja de Coríntios encontramos pessoas que foram transformadas. Quando Paulo faz referência a todos esses tipos de pessoas, ele vai finalizar o versículo 11 dizendo assim: e tais foste alguns de vós. Então alguns que viviam na igreja de Corinto foram esse tipo seguiram esse tipo de pecado aqui. Outra coisa, não existe distinção, não existe pecado. Por exemplo, o pecado da prostituição é diferente do pecado. O pecado do adultério é diferente do pecado de roubar. Tudo é pecado. E Jesus morreu por todos os pecadores. Não há distinção de pecado para ele. Ele quer alcançar a todos, independente de qual pecado a pessoa seja aprisionada e precisa ser liberta. Ele é o libertador de todos. Então, como é que a gente devemos chegar a essas pessoas? A primeira coisa é nunca atacando, meu irmão. Não ataca. Nenhum grupo dessas pessoas não ataca. Se você atacar, você vai fazer com que essa pessoa odeie o evangelho. Não ataque. Não é que nós vamos aceitar o ato que elas vivem, mas não ataque. Chegue quebrando o clima. Eu botei aqui algumas maneiras de você trabalhar esse evangelismo. A primeira coisa, fala do amor de Deus, mostra o quanto Deus ama essa pessoa, mostra o que Deus fez por essa pessoa, mostra o que o pecado fez pela humanidade, mostra como é que Jesus Cristo chegou até como Deus proveu a salvação, como Deus ama, como Deus quer cuidar, como Deus é Pai. Mostra o amor de Deus por essas pessoas. Apresenta a ele João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer dar a vida eterna a todos. E outra coisa, fala de Jesus, fala do amor de Jesus, fala que Jesus não despreza ela. Apresenta Jesus como Salvador, mostra o plano perfeito, mostra como Jesus tratou as pessoas, como Jesus não foi religioso como os fariseus eram, como Jesus agregou as pessoas, como Jesus perdoava o pecado das pessoas e a lição que Jesus sempre trazia, sempre no finalzinho: vai, não peque mais, a tua fé te salvou. Então a fé, se você crê em Jesus, se você crê que Jesus Cristo ele é o Salvador, João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer o que? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Apresenta essa verdade para ele. A verdade é Jesus. Jesus é o único caminho. Existe o caminho largo e o caminho estreito. O caminho que você está seguindo é um caminho largo, mas Jesus tem um caminho estreito para você seguir e que é o caminho perfeito. Também, depois que essa pessoa, mas por que eu não posso viver assim? Apresenta os motivos, apresenta Levítico capítulo 18, versículo 22, apresenta Romanos capítulo 1, versículo 27, com prudência, com calma, explicando que Deus pode transformar aquela vida, explicando para ele que Deus pode mudar o seu hábito homossexual, Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus liberta qualquer um, meu irmão. Você que está na sua casa aí, você que está me vendo, Deus ele liberta do pecado que você viver, que te aprisiona, ele vai te libertar. Agora creia. Então apresenta a situação dessa pessoa diante de Deus. E outra coisa, tenha paciência com essa pessoa. Tenha paciência. Você imagina a paciência que Jesus teve com Pedro? Imagina aí a paciência que Jesus teve com Pedro. Pedro dava um trabalho
tremendo ali a Jesus, mas Jesus teve paciência, negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim Jesus perdoou. Jesus perdoou. Então faça isso. Eu tenho até um exemplo aqui para dar. É um exemplo. Um exemplo lá na minha igreja tem duas pessoas que já foram. Eu não vou citar o nome aqui para não constranger ele. Eu tenho eles no meu Facebook, então eu não vou citar o nome. Mas eu tenho 2 exemplos de pessoas que eram homossexuais na minha igreja. Um não tá mais lá, tá na outra igreja, mas tá na Apolo. Mas foram 2 pessoas que foram transformadas pelo evangelho. E tinha até seio, tinha um deles que tinha um seio. Mas Jesus transformou, ele pode transformar você também. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com preconceito, tem a ver com as escrituras. Jesus, ele pode mudar a sua vida. Busca a Deus, fala com Deus, ora a Deus, que ele vai transformar a sua vida. E outro grupo que nós temos é o grupo de os criminosos, né? Que é as pessoas que cometem crime contra a sociedade. E uma coisa que é interessante é que agora nós estamos aqui, eu sou de Natal, você que mora na outra cidade, que me tem no Facebook, ou que vai ver esse vídeo, eu sou de Natal, e nós estamos passando por uma crise carcerária monstruosa aqui na cidade. Até o exército está nas ruas. E o que acontece? A igreja aqui em Natal, nós temos muitas igrejas aqui em Natal. Muitas igrejas. Na minha rua nós temos várias igrejas. E eu às vezes me questiono. O porquê que o evangelho nessas igrejas, se tem tanta igreja, por que a igreja não está transformando a vida das pessoas? A primeira coisa, porque muitas vezes, não vou dizer sempre para não generalizar as coisas, mas muitas vezes ela não está evangelizando, não está fazendo a obra, o ID do Senhor, não está. E outras vezes, se estão fazendo da maneira errada, prometendo algo que Deus não vai dar a essas pessoas. No Brasil, eu tenho até um gráfico aqui. Se você vai ver aqui o gráfico, né? O gráfico. No Brasil, no ano 2000, o sistema carcerário que nós tínhamos 232.755 apenados no sistema carcerário. Só que já em 2014, você vai ver que em 2014 14 anos depois, nós pulamos para 622.202 apenados nas prisões. E, por exemplo, no Brasil, o Brasil ele é o quarto sistema carcerário que tem mais presos no mundo, é o Brasil. Então, o que acontece? É um campo vasto para que o evangelho adentre e transforme, né? É um campo vasto para nós pregarmos o evangelho. É uma população quase da de Natal. Nós estamos chegando a 1 milhão aqui em Natal. Então, o sistema carcerário é quase a população de Natal. Então, o que acontece? Nós temos muitas igrejas aí que, cada dia mais, no Brasil inteiro, por exemplo, nós temos muitas igrejas e o crime no Brasil a cada dia é pior. A igreja evangélica no Brasil, ela é uma das maiores do mundo. Claro, perto para a igreja da China. Da China não, perdão. Caso não tenha me enganado, da Coreia do Sul. Mas nós não estamos. Tem alguma coisa de errada com o evangelho que a gente prega, porque não está mudando a sociedade. Uma sociedade onde a igreja. Os puritanos, se você for ver os puritanos, eles faziam uma diferença na sociedade. A sociedade não seguia essa badernada, não seguia toda essa violência, essa coisa que nós estamos vendo hoje. Na época dos puritanos não existia isso não. Tem alguma coisa errada. Então, nós vamos ter, por exemplo, o exemplo de Paulo e Silas na prisão de Filipos lá, quando eles foram presos, né? E eles dão início ali um louvor, eles dão início ali um momento deles com Deus, e as portas se abrem, e ali nós temos um relato do evangelho sendo pregado na prisão. O carcereiro ali tenta se matar, Paulo vai, prega o evangelho, aquele carcereiro vai, prega a sua família crê, as portas ali se abriram. Eu creio que alguns presos dos que estavam ali, vendo aquele milagre ali acontecendo diante deles, confessaram a Jesus como Salvador. Então é importante pregar no sistema carcerário. É importante pregar, é importante
que nós levemos o evangelho a esse sistema carcerário com sabedoria, com prudência, porque muitas vezes dentro do sistema penitenciário as pessoas, sabendo que nós somos evangélicos, vai querer nos aliciar. Então tem que ter oração, tem que ter um jejum, tem que ter um momento de consagração com Deus. Muitas vezes diante de situação nós vamos ter que ser firme, mas nós temos que pregar o evangelho. Os presos, os presos, claro, não todos, mas a maioria dos presos, eles respeitam os crentes. Então é uma forma de nós levarmos ali um momento de paz, de nós reprimirmos ali a violência ali dentro. E dentro das prisões também, se você for ver, dentro das prisões também tem igrejas lá dentro. Dentro das prisões também tem igreja. Então nós devemos abraçar. Esse campo é muito grande e nós devemos entrar para dentro dele. Principalmente se tu ganha alguém lá dentro, essa pessoa vai sair ressocializada, o que o sistema carcerário e penitenciário não faz. Então o evangelho, meu irmão, ele transforma. E essas pessoas, elas não devem ser deixadas de lado, mas devem ser da mesma forma que nós pregamos a uma pessoa que não cometeu crime, eles também devem ser priorizados. E a capelania, nós devemos fazer essa parte da capelania da igreja, indo para dentro dos presídios, fazendo esse trabalho lá de pregar o evangelho, levando o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, pregando a essas pessoas, pregando a eles, discipulando eles, preparando a igreja lá dentro para que deles também eles ganhem os outros apenados, e mudando o sistema carcerário, essa pessoa vai sair de lá ressocializada. Então esse é um outro grupo que nós devemos pregar o evangelho. E o outro grupo, que é o que eu vou finalizar, né, essa exposição de forma básica, o outro grupo que nós devemos evangelizar é os viciados. Mas aí eu pergunto, né? Quando nós pensamos em viciado, nós pensamos logo nós pensamos logo no vício, por exemplo, do crack, né? Mas eu pergunto a você, é só esse tipo de vício que existe? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de vício, não se escandalize, meu irmão, mas que tem dentro da igreja. E eu vou falar por quê. Por exemplo, o celular é um vício. Nós estamos agora com um aplicativozinho, Pokémon Go. As pessoas estão igual um zumbi no meio da rua procurando Pokémon. É engraçado isso, cara. É engraçado. Perdão, mas eu tô sorrindo porque é engraçado. E você vai ver que é um vício o celular. Eu tenho uma igreja do pastor Celso, que eu ouço muito ele. Eu gosto muito de ouvir o pastor Celso. Eu não vou citar a igreja, mas o nome da igreja, mas eu gosto muito de ouvir. E quando eu vou lá, eu vejo as pessoas no celular. Ele pregando e as pessoas no celular. Dentro das igrejas, qualquer evento que tem, as pessoas estão lá no celular filmando. Dentro da igreja, vão para lá para adorar, mas estão lá filmando, estão lá tirando foto. Não é um vício? As pessoas não têm tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo, mas as pessoas têm tempo para ficar no celular. Então, existem muitos vícios. Os vícios principais que nós temos, que aprisionam mesmo, são os jogos. Nós temos muitas pessoas que são viciadas em jogos de azar. Nós temos muitas pessoas que são viciadas ao álcool. Muitas pessoas são viciadas ao álcool. Muitas pessoas entram e saem da igreja tentando se libertar, vão para o alcoólico anônimo. E nós temos muitas dessas pessoas. Nós temos pessoas que fumam. Por exemplo, minha mãe já entrou. Vou citar o exemplo da minha mãe, que é o que eu convivo. Ela já entrou e já saiu dentro da igreja várias vezes e ela nunca deixou o cigarro. Nunca deixou o cigarro. Caso não esteja enganado, e você pode até abaixo do vídeo você pode me corrigir. Eu não sou o dono da verdade. Se eu não me engano, o Spurgeon, ele fumava charuto. Ou era o Spurgeon ou era o Moody. Então, e até deixou, eu acho que era o Spurgeon, depois tentou deixar. Eu tenho a biografia dele, eu acho que era o Spurgeon. E o sexo também é um vício. O sexo também é um vício. Existem muitos ninfomaníacos. A vida é só por sexo, acorda pensando em sexo, dorme pensando em sexo. Além desse, nós temos, que é o que nós vamos tratar aqui, que é as drogas ilícitas, né? As drogas ilícitas, para você ter ideia, nós estamos chegando a 1 milhão de viciados em crack. Eu estava assistindo no Datena ontem, se eu não me engano, foi antes de ontem, a Cracolândia. Meu amigo, a polícia vai lá e prende os traficantes e expulsa eles de lá. Quando a polícia sai, volta todo mundo para o mesmo lugar. E essas pessoas, elas são muito difíceis de evangelizar. Elas são muito difíceis. Por quê? Porque elas são como mortos-vivos. Elas não têm mais consciência, muitas delas, de certo e de errado. E são
um desafio para a gente evangelizar. Além do celular que eu falei, nós temos a pornografia. E meu irmão, eu quero falar para você que está na sua casa. Muitos, e eu conheço até um irmão que a gente conversa muito, e ele disse que já tem tentado abandonar isso e é muito difícil para ele. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, você que está na sua casa. Existem muitos viciados em pornografia dentro da igreja. Precisam de libertação. Nós estamos falando aqui de um grupo específico, mas dentro da igreja existem muitas pessoas que são viciadas em pornografia. E nós devemos trabalhar isso, quebrar esse tabu. Eu já conversei até com o irmão sobre isso. Nós temos esse tabu. Se você chegar para um pastor, por exemplo, para dizer: pastor, eu sou viciado em pornografia, o cara já vai te ver, muitas vezes vai te ver com um olhar de desprezo, vai botar uma marca sobre você. E nós devemos quebrar isso dentro da igreja. Nós devemos cuidar de todos os tipos de vícios que existem muitas vezes dentro da igreja. Não é para existir, mas existe, porque a igreja é composta por pessoas pecadoras. Então eu vou dizer a você, meu irmão, meu querido pastor, se você é um pastor, trata essas pessoas, não bota uma marca, não coloca um peso acima do que ela já tem. Trabalha a libertação dessas pessoas com sabedoria, sem julgar, sem fazer acepção de pessoas, e você vai ser um pastor como Cristo quer que você seja. Então, essas pessoas, os viciados já chegam quase a 1 milhão de pessoas. E como eu disse, nós temos, aqui eu citei alguns, eu fui da letra A até a letra G, mas nós temos muitos outros tipos de viciado na sociedade. E quem liberta esse viciado é Jesus. Quem é viciado porque tem um vazio na alma. Quem é viciado porque falta dentro dele motivação para viver. E qual é a motivação que uma pessoa tem para viver? Qual é a motivação que nós devemos levar para a pessoa para que ela viva? Jesus. Jesus. A maior motivação que vai transformar e vai libertar um viciado é Jesus. Porque Jesus vai dar um novo modo de vida. Jesus vai dar um futuro para a pessoa. Não estou falando aqui de futuro financeiro, estou falando de um futuro espiritual e um futuro eterno. Uma morada no céu. É o futuro que Jesus Cristo tem. Então, seja qual for, para finalizar, seja qual for o vício, Jesus liberta. Eu quero aqui dar 3 exemplos. Também, essa parte do vício, ela está ligada diretamente com a parte social. Então, as igrejas ela tem que focar nessa parte social. Eu quero aqui fazer referência, por exemplo, a um trabalho que acontece, o trabalho do CIAD, né? Que é o trabalho da Assembleia de Deus, o trabalho do CIAD, que é o Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que faz todo um atendimento social, faz um atendimento de orientação e encaminhamento à criança, à adolescente, à jovem, a adulto, no caso que estão em estado de vulnerabilidade social. Também mantém no Bom Samaritano 20 idosos residentes. Não sei se está atualizado, porque eu peguei do site ontem, então não sei se está atualizado, pode ser que tenha mais. Então, outra coisa, meu irmão, clínica de recuperação. Quero falar de clínica de recuperação, né? E clínica de recuperação, meu irmão, algumas delas são todas mercenárias. Algumas, não são todas. Meu irmão, você que trabalha numa clínica, não, pelo amor de Deus, não pegue minha palavra de distorce. Tenho muita dificuldade na escola dominical, porque eu digo uma coisa, as pessoas já distorcem tudo. Mas, meu irmão, as clínicas, elas têm que procurar valorizar as pessoas, elas têm que fazer esse trabalho, claro. Elas têm que fazer esse trabalho e há necessidade de dar suporte, por exemplo, tem psicólogos em clínica, tem nutricionista em clínica, e essas pessoas muitas vezes, os que não são voluntários, precisam receber dinheiro e precisam de dinheiro para manter isso, mas transformar isso em mercenaria, eu não concordo. Eu acho que nós temos agora um exemplo negativo de uma clínica aí, onde o que aconteceu lá, os camaradas eram tratados como presos, não podia nem sair, incendiou lá e morreu um bocado. E não é assim que você consegue mudar. Tem que ser clínicas apropriadas, uma clínica que trabalha o evangelho de uma forma coerente, mas também trabalha a parte da saúde dessas pessoas, a parte de remédios
a parte médica, para dar um remédio para que essas pessoas o quê? Para que elas sejam medicadas para combater a compulsão do vício. Precisa ter trabalhado com psicólogos para trabalhar ali essa pessoa com paciência, trabalhando toda a parte terapêutica da coisa. E a principal, meu irmão, uma clínica de recuperação que não trabalha a parte espiritual de uma forma sincera, de uma forma coerente. Eu digo uma coisa a você, uma igreja que não trabalha dessa forma é uma igreja, é um centro de recuperação que é só uma organização lá e que muitas vezes a pessoa vai sair de lá e não vai se libertar. Essa é a verdade. Então, nós temos que investir nisso, em tratamento. Eu cito aqui além do CIAD, eu cito com louvor a Cristolândia. A Cristolândia, eu convido você daqui de Natal a conhecer, fica no centro da cidade, na subidinha da ladeira do Balde ali. A Cristolândia é um trabalho que a Igreja Batista faz, ali onde eles tratam com os viciados, eles passam por lá, eles tomam um banho, às vezes recebem uma roupa, fazem uma refeição, participam de um culto. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, não sei se vai ficar nítida, né? Na câmera do notebook, porque a câmera não é tão boa, mas nós temos aqui, ó, o trabalho lá na Cristolândia, ó. Tá vendo? Aqui, trabalho na Cristolândia lá. Te convido a conhecer a parte aqui de alimentação, tá vendo? Aqui, parte de alimentação. Então eles fazem uma refeição e é assim, meu irmão. É usando estratégia. Não existe evangelismo sem estratégia. Para fazer a parte do evangelismo tem que ter estratégia. E ó, meu irmão, eu quero finalizar dizendo isso para você. Nós fomos chamados para ganhar almas, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para dar fruto. A árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada. A árvore que dá fruto tem que ser podada para que dê mais fruto. Então, faça a diferença, meu irmão, no meio desses grupos aí, nesses grupos desafiadores. Evangeliza com prudência, evangeliza com sabedoria. Ama cada um desses grupos. Trata com amor, trata com respeito. Trata sem fazer acepção. E eu tenho amigos meus, não vou citar o nome, mas eu tenho no meu Facebook, eu amo muito, que são homossexuais. Eu amo muito, e ele sabe disso, respeito. Tem um colega meu da academia, eu respeito muito ele, ele sabe que eu respeito ele. Trato com carinho, trato com amor, sempre vou tratar qualquer um deles, independente de quem seja. Prego o evangelho, apresento a ele as boas novas. Para mim, a minha maior felicidade é que eles aceitem Jesus, mas a Assembleia de Deus, ela segue a soteriologia sinergista. Então eu quero aqui reenfatizar, né, mesmo não sendo sinergista, mas eu quero enfatizar: as pessoas têm a liberdade de escolher. Então a nossa missão é levar o amor de Deus e pregar o evangelho, e deixa que elas escolham através do convencimento do Espírito Santo. Então, obrigado pela oportunidade de estar entrando na sua casa. Espero que esse vídeo possa acrescentar a sua vida. E que Deus nos abençoe. Se assim Deus nos permitir, na próxima semana faço outro vídeo em nome de Jesus.